Olá, bem-vindos ao último episódio da segunda temporada da série Perguntas de Mike. Episódio de hoje, a graça. Mike, sabia que a Bíblia nos conta que há anjos secretários que mantêm o registro das escolhas que fazemos na vida? Eles as anotam no livro das memórias. Os anjos escrevem no livro todas as escolhas que fazemos? Eles usam computadores ou alguma coisa parecida? É possível que usem supercomputadores muito celestiais. Talvez a Bíblia tenha falado dessas coisas escritas no livro porque as pessoas não entendiam nada de computadores naquele tempo em que a Bíblia foi escrita. É mesmo, tudo bem. Mas o que a Bíblia diz dos anjos que fazem os registros? Bom, Apocalipse diz assim: foram abertos os livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que haviam feito, conforme estava escrito nos livros. Entendo. Encontrei aqui um verso que diz: pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Isso nos diz que o céu revisa o registro da vida de cada pessoa. Todos nós pecamos, e os registros mostrarão isso. Mas aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus como pagamento dos seus pecados são considerados como se não tivessem pecado nenhum. Jesus lhes perdoa os pecados e os cobre. Assim é como se nunca tivesse acontecido. Mas ele não pode cobrir os pecados das pessoas que não o aceitaram como Salvador ou que não permitem que ele controle a sua vida. Então, é realmente importante que entendamos a obra de Jesus, para podermos pedir que ele cubra nossos pecados, certo? Certo, é isso. Bem, parece que aquilo que Jesus está fazendo por nós agora no céu é tão importante quanto o que ele fez quando morreu por nós aqui na terra. Tanto a morte dele quanto o seu ministério no céu são necessários para dar um jeito nos nossos pecados. Pecados não são apenas as coisas más que fazemos. Pecado pode ser algo que ninguém vê, como deixar que nosso coração se afaste de Deus. Também podemos pecar por não fazer algumas coisas, por não usar nossas habilidades para Deus, sabia? Mas todos nós pecamos. Como podemos ter certeza de que nossos pecados foram perdoados? A segunda carta de Paulo aos Coríntios, 12, capítulo 9, nos garante que a graça de Deus é mais do que suficiente para cobrir todos os nossos pecados. Podemos ter certeza de que, se nos arrependermos e pedirmos que Jesus nos perdoe, filho, Ele o fará. Deus sempre aceita a menor coisa boa que fazemos, se foi feita porque amamos. É importante que nos lembremos também de que somos salvos como indivíduos e não em grupos. O que quer dizer isso? Quer dizer que você não é salvo porque pertence a uma igreja ou a alguma determinada família. Você é salvo somente porque pediu a Jesus que ele perdoasse os pecados e os cobrisse. E ele fez isso ao morrer por você. Mamãe, o que realmente quer dizer graça? O que é graça? Somos salvos pela graça, eu sei, mas se alguém me perguntar o que é graça, eu não saberia explicar. Sei que é um presente e que não precisamos fazer nada para recebê-lo, a não ser aceitá-lo. O dicionário diz que graça é o favor que se dispensa ou recebe, e que é o dom que Deus concede aos homens, e que os torna capazes de alcançar a salvação. Você tem razão, pode responder a si mesmo. Graça é realmente um favor que não foi merecido. Graça é algo bom que é dado, não porque a pessoa que recebe merece, mas porque a pessoa que dá é generosa. Deus nos oferece salvação de graça. E como você mesmo disse, só temos que aceitar. Verdade. Quando alguém oferece um presente de graça, significa que quem recebe não tem que pagar pelo presente, nem se esforçar por merecê-lo. Então, graça é um ato de amor incondicional. A graça de Deus é quem faz ser possível que nos salvemos. A graça de Deus é paciente. A salvação é recebida através dela. É um dom de Deus. A graça de Deus é paciente. Ela é nossa esperança, é a resposta, é a cura. Porque pela graça sois salvos.
por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Minha graça é suficiente a você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te conceda graça. Um conselho bem oportuno é: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aceitar a graça de Deus em nossa vida é a maior honra que podemos ter nessa vida. Essa honra será completa se vivermos de acordo com a graça que recebemos de Deus. É realmente um presente maravilhoso. Sabe, assusta um pouco pensar no juízo e pensar que os anjos estão anotando tudo o que fazemos. Pode ser, mas lembre-se de que se aceitamos a Jesus como nosso Salvador e lhe pedimos perdão, então naquilo que depende de Jesus, nossos pecados todos já se foram. Ele nos cobre com seu perfeito manto de justiça. Não precisamos ficar assustados por motivo algum. Jesus é nosso melhor amigo, Mike. E se pecarmos, temos um advogado no céu, lembra? E continuei olhando, até que foram postos alguns tronos, e um ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Assim foi apresentada a visão de Daniel, o grande dia em que a vida dos homens passaria em revista perante o juiz de toda a terra. A Bíblia fala de livros, então são mais de um. Quais são esses livros? Já li na Bíblia falando sobre o livro da vida e outros livros de registros. O livro da vida contém os nomes de todos os que já entraram para o serviço de Deus. Jesus ordenou aos discípulos: alegrai-vos, porque vossos nomes estão arrolados nos céus. Paulo fala de seus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Daniel declara que o povo de Deus será livrado, todo aquele cujo nome for achado inscrito no livro da vida. E João diz que apenas entrarão na cidade de Deus aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, no livro das memórias, e são registradas as boas ações dos que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Toda tentação resistida, todo mal vencido, toda palavra de compaixão que se proferir, todo ato de sacrifício, todo sofrimento suportado por amor a Cristo encontra-se registrado. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Há também um relatório dos pecados dos homens. Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Toda palavra frívola que proferirem aos homens, dela darão conta no dia de juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Ao lado de cada nome nos livros do céu estão escritos toda palavra má, todo ato egoísta, todo dever não cumprido, todo pecado secreto, advertências enviadas pelo céu ou reprovações negligenciadas, momentos desperdiçados, a influência exercida para o bem ou para o mal, juntamente com seus resultados de vasto alcance. Tudo é historiado pelo anjo relator. Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. Cada nome é mencionado, cada caso investigado. Nomes são aceitos, nomes são rejeitados. O Senhor declarou: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Todos os que tiverem se arrependido verdadeiramente do pecado e que pela fé tenham reclamado o sangue de Cristo, tiveram o perdão conectado ao seu nome nos livros do céu, tornando-se eles participantes da justiça de Cristo e verificando-se estar o seu caráter em harmonia com a lei de Deus. Seus pecados são riscados e eles próprios havidos por dignos da vida eterna. O Senhor declara: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. O intercessor divino apresenta a petição para que todos os que venceram pela fé em seu sangue
sejam restabelecidos a seu lar edênico e coroados com ele como co-herdeiros do primeiro domínio. Jesus não lhe justifica os pecados, mas apresenta o seu arrependimento e fé. Reclamando perdão para eles, ergue as mãos feridas perante o Pai, dizendo: gravei-os na palma de minhas mãos. Perdoarei suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. A obra do juízo investigativo e extinção dos pecados deve efetuar-se antes do segundo advento do Senhor. Quer dizer que quem não se arrepender e pedir para Jesus interceder por ele não pode ser perdoado? E Jesus sabe de tudo? É isso que a Bíblia diz. Anjos de Deus testemunharam cada pecado e o registraram. O pecado pode ser escondido, negado, encoberto ao pai, mãe, esposa, filhos e companheiros, jaz, porém, descoberto diante dos céus. No juízo, será examinado o uso feito de cada talento. Como usamos nosso tempo, nossa pena, nossa voz, nosso dinheiro, nossa influência? O que fizemos por Cristo na pessoa dos pobres, dos aflitos, dos órfãos, das viúvas? Unicamente o amor que se revela por obras é considerado genuíno. É somente o amor que, à vista do céu, torna de valor qualquer ato. Quantas vezes foram cedidos ao inimigo de Deus o tempo, o pensamento e a força que pertenciam a Cristo? Poucos, enfrentando o registro de nossa vida, são os momentos dedicados à oração, à pesquisa das Escrituras e à confissão de pecados. Os que desejam participar dos benefícios da mediação do Salvador não devem permitir que coisa alguma interfira com seu dever de aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Ninguém, pois, considere incuráveis os seus defeitos. Deus dará fé e graça para vencê-los. Deve haver um exame de coração profundo e sincero. Há uma luta intensa diante de todos aqueles que desejam subjugar as suas más tendências. Cada um deve ser encontrado sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Hoje, mais que em qualquer outro tempo, estai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. O tempo da graça finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Cristo, prevendo esse tempo, declara: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Vai chegar uma hora então que vai ser tarde demais? E alguns não vão poder mais arrepender-se? Você se lembra, Mike, do rei de Babilônia, Belsazar? Do que aconteceu com ele na festa que ele deu? Lembro sim. Ele tinha sido avisado, mas continuou fazendo coisas erradas. Então, uma mão começou a escrever na parede na frente de todos: Mene Mene Tekel Parsim, que queria dizer: pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Não tinha mais tempo para ele. Ele passou do limite. Sim, infelizmente muitos vão perder a oportunidade e não vai haver mais chance. Os homens estarão plantando, construindo, comendo, bebendo, todos inconscientes de que a decisão final já foi pronunciada no santuário celestial. Pensa nisso. Antes do dilúvio, após a entrada de Noé na arca, durante 7 dias, o povo continuou em sua vida de amor aos prazeres, zombando das advertências quanto ao juízo iminente. Assim, diz o Salvador, será também na vinda do Filho do Homem. Silenciosamente, dirá a hora decisiva, que determina o destino de cada homem. Mike, você se lembra das virgens desatentas? Perigosa é a condição dos que, cansando de vigiar, se envolvem às atrações do mundo. Pode ser que, naquela hora, o juiz de toda a terra pronuncie a sentença: pesado fostes na balança e achados em falta. Que triste, né, mãe? Deus vai ficar muito triste, pois ele tem buscado dessas pessoas todo o tempo, batendo na porta de seu coração. Mas vai chegar a hora em que o tempo vai acabar e o mal vai ter que ser destruído. E muitos vão estar ligados a ele. É, filho, muito triste. Por isso, as verdades bíblicas precisam chegar a todos para que todos tenham oportunidade de tomar uma decisão ao lado de Jesus. Naquele tempo, não haverá ninguém inocente, porque todos terão tido a oportunidade de conhecer a verdade e de decidir. A esses ele diz: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Precisamos enfrentar o registro na nossa vida, mas tenhamos confiança, pois a graça dada por Jesus e aceita por nós vai fazer com que não sejamos julgados pelos nossos méritos. Ainda bem, pois ninguém merece mesmo, mas seremos salvos pelos merecimentos de Jesus.
Então, Mike, andemos de graça em graça, a cada dia sendo firmados pela fé e obedientes a Deus em todo o tempo. Todos recebemos de sua plenitude, graça sobre graça. Que bom que nos acompanhou por toda essa segunda temporada. Aprendemos muito juntos. Nos encontraremos na terceira temporada da série Perguntas de Mike, onde vamos ter mais respostas relevantes para questões inquietantes. Aguarde o nosso quiz. Até lá!